Estamos de volta e no Horizonte Debate de hoje o assunto é a libertação de presos que já foram condenados em segunda instância e que aguardam o trânsito em julgado até serem presos de fato, decidida pelo STF. Senhores, na Folha, ela faz um papo de segunda, né, entrevista da segunda, o personagem, a pessoa, né, consultada dessa segunda-feira foi o governador Romeu Zema, do Partido Novo. E ele coloca assim: Constituição tornou o Brasil um país um tanto quanto ingovernável, diz Zema. Para governador de Minas, o Brasil é uma democracia que assegura um excesso de direitos. Paulo, primeiro é uma pergunta simples. Eu vou falar essa pergunta, eu quero que você comente isso aqui, mas a pergunta para o Rubens, simples. O que o governador Zema quer é um golpe de Estado, assim? Acaba com a Constituição? Porque não tem jeito de... Não sei, tem que perguntar para ele. Agora, excesso de direitos num país onde a maioria vive com, ou metade vive com menos que um salário mínimo? Será que essas pessoas que vivem, 50% dos brasileiros que vivem com menos que um salário mínimo têm acesso de direitos? Isso é uma piada. Isso para mim é uma piada. Eu acho que isso é o mal, assim, desse... Né, dos que se dizem liberais aqui no Brasil, igual a gente estava comentando. É difícil ver um liberal na acepção da palavra, né, lá do início do liberalismo. É que eles veem muito a forma e pouco conteúdo, né? Eles veem lá, o artigo 5º tem não sei quantos incisos, é direito demais, a gente tenta prender lá e não consegue porque tem direito. E não vê que esses direitos básicos de saúde, educação, não chegam, não são materializados para a população. Sim. Então, falta políticas públicas para... Estão querendo revogar uma Constituição que nunca valeu. Quando não se prende uma mulher que foi pega na rua com 1 grama de maconha, uma porção de maconha pequena, isso chega no Supremo, Christopher. Paulo, ajuda a gente nesse sentido, assim. É para chegar no Supremo ou dentro dessa lógica que a gente tem visto nas ruas hoje em dia? Se foi pega com maconha, tem que mofar na cadeia, assim. O que é isso, Christopher, que está acontecendo? Bom, o Paulo pode me corrigir caso eu estiver errado, mas a concepção da Suprema Corte é para questões constitucionais. Na verdade, há um excesso de processos que chegam à Suprema Corte. Excesso de direito, como o Zema disse? Não, excesso de processos, porque direito, na verdade... Excesso de atribuições do eu até Supremo. gostaria de criticar essa fala do governador de Minas Gerais, no sentido de que, na verdade, nós temos direitos formais na nossa Constituição. Mas, na verdade, o que nós temos visto, as últimas pesquisas feitas, é que o Brasil aumentou a pobreza, né? Aumentou o nível de miseráveis. E como eu havia falado anteriormente, a Suprema Corte, na verdade, perde um pouco da sua essência, tratando sobre temas diversos, inclusive temas da seara penal. Na verdade, a Suprema Corte de outros países, como muito bem disse o presidente Toffoli na última reunião, ela se reúne de forma muito mais esporádica do que aqui. Há, de fato, uma sobrecarga do Supremo Tribunal Federal com processos que não são da natureza daquela corte. Paulo, por favor. Sim, o STF, ele é uma corte constitucional, igual os Supremos, por aí, mas aqui no Brasil ele tem uma particularidade que ele também é uma corte recursal. Qualquer caso pode chegar no Supremo por meio do recurso extraordinário. E é isso que abarrota tanto, e é isso que é a crítica do Toffoli, que lá em outros lugares é só ações, por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade, ações que são originárias da própria corte. O que eu queria falar é que esse é o problema. O Gilmar Mendes, esse caso, acho que é o que você mencionou, mandou soltar uma mulher que foi presa com 1 grama de maconha, de cocaína, que estava condenada por tráfico. Esse que é o debate, então, na prisão em segunda instância é mais profundo. Porque nós temos em outros países, isso foi mencionado várias vezes durante esse julgamento, que em outros países a prisão se dá em segunda ou até mesmo em primeira instância. E eu vou pegar um caso próximo aqui, por exemplo, que é o Chile, que lá a prisão se dá em primeira instância, mas eu considero que você tem mais defesa e mais contraditório do que aqui. Porque quando um caso igual esse dessa mulher tem que chegar no Supremo, mostra um judiciário doente, um judiciário punitivista, que não está funcionando. A gente está precisando que a Suprema Corte do país faça cumprir o direito dessa mulher. Porque no Chile tem um juiz para cuidar da investigação. E o juiz não investiga, não é o que eles estavam falando que o Moro, que aqui no Brasil o Moro participou da investigação, mas pode. Não. O juiz, ele é um juiz de garantias, ele garante seus direitos durante a investigação, mas ele não investiga. Quem investiga é o Ministério Público e polícia. Depois um para receber a denúncia e depois ainda tem como se fosse um júri, vamos dizer assim, com 3 juízes, não pessoas do povo, mas 3 juízes. E aí sim você é condenado
e aí os recursos têm natureza rescisória, isso quer dizer que o trânsito julgado se dá ali. Mas você tem mais chance de defesa do que no Código de Processo Penal, que a gente já mencionou, que é do Getúlio Vargas, em que ele é todo feito para condenar. É um vazio de procedimentos, cada juiz faz de um jeito. Quando você vai a primeira vez numa audiência criminal, você assusta. Fala assim, com base nessas provas, aqui se precisa de muito pouco para condenar. Olha que bacana. Boa noite a todos. Quem fala é o Ney Machado, radialista da Alternativa FM, do bairro Planalto. Ô Ney, obrigado pela sua participação, uma honra tê-lo aqui com a gente. Quero perguntar a vocês, especialistas, quando este réu tem muitos contatos e pode atrapalhar a finalização do processo, ele não pode ser detido para não haver interferência no processo? É a prisão preventiva, se não me engano, né? Essa decisão ela não afeta quem está preso preventivamente, que são duas coisas. Uma coisa é a execução da pena. Outra coisa é a prisão processual, que é a prisão preventiva e temporária. Nessa, você vai preso, por exemplo, em flagrante, você continua na preventiva, você fica preso durante a instrução inteira, durante a sentença, segunda instância, terceira, né? O STJ e o STF. Você não vai solto, são duas coisas diferentes. A prisão preventiva, esse caso de tentar atrapalhar o processo é um dos casos de preventiva, e tem a prisão para executar a pena. Quem está preso preventivamente usa esse tempo que ficou preso preventivamente a Lava Jato utilizou muito na execução disso, né? da pena. Por exemplo, se você ficou preso 6 meses preventivamente, isso é tirado da sua pena ao final, obviamente. Mas ele não está tecnicamente cumprindo pena. Como o presidente Lula não está... Não, aí que está. Ele estava executando a pena na segunda instância, ele não estava preso preventivamente. E ele continua executando pena, teoricamente, né? Ele está condenado, né? Ele não está livre, Não, aí que né? está. Essa que é a discussão. Ele foi solto exatamente porque ele estava executando a pena com recursos ainda para ser julgado. Quem está preso preventivamente continua preso. Bom, Pode dois ser casos preso preventivamente emblemáticos. antes de ser condenado em primeira A Lava instância. Jato Esse fez caso que ele muito está solto não conta como pena. A Lava Jato. Ele ficou preso sim. Dois casos emblemáticos, só para exemplificar a sua fala, é o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e o ex-governador Sérgio Cabral. Embora eles não tenham chegado nas últimas instâncias, terceira e quarta instância, eles estão presos e continuarão até que os juízes mantenham a sua prisão preventiva. Sim. Então, essa história que está rolando nas redes sociais, de que vão libertar pessoas, estupradores, assassinos, não é realidade. Caso o juiz considere que a pessoa que está sendo julgada, ela ameaça a sociedade, ele pode sim pedir uma prisão preventiva e essa pessoa vai ficar presa até o julgamento. Movimento, manifestação dentro de cela, as pessoas usaram nas redes sociais para dizer, o povo está celebrando agora a libertação e tudo mais. A prisão correu nas redes sociais, 190 mil presos vão ser soltos. Isso é mentira, é fake news, mentira. Porque essa prisão preventiva tem esses... para o sujeito não destruir prova, não continuar cometendo crime, não fugir. Para isso funciona, para isso tem a prisão preventiva, que teoricamente é para ser excepcional, né? Sim, que é um dos problemas do Brasil, né? Esse sim é um problema sério. Teoricamente é para ser excepcional. O Lula não estava preso em prisão preventiva, ele estava respondendo liberdade. Inclusive, Jairo, só para falar sobre o grau de politização que esse debate jurídico está ganhando no Brasil, o Movimento Brasil Livre entrou com pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, alegando que ele está insurgindo a população, fazendo política eleitoral. Isso vai ser julgado por um juiz, mas mostra o nível, né, de politização que nós estamos vivendo no Brasil. Pois é, aí perfeito, Christopher, quando a gente tem essa sintonia bacana demais, o que vai ser agora desse cenário? Peço até concisão, porque a gente está faltando apenas 2 minutos para a gente terminar esse bloco, menos de 2 minutos. O que é agora? Se a esquerda, então, era a pauta Lula livre, ele está livre agora. O que será do embate entre Bolsonaro e Lula? Paulo Rubens, o que vocês pensam? Bom, a meu ver, a esquerda precisa se reconstituir e fazer uma ampla frente de esquerda. Lula é o aglutinador? Lula é um aglutinador, mas ele também tem certos problemas para gerar essa frente de esquerda, principalmente com um dos líderes da esquerda, que é Ciro Gomes. E a direita agora está se reunindo para fazer com que seja mudado esses artigos da Constituição para voltar com Lula para a cadeia. Paulo, 30 segundinhos, por favor. Para encerrar? Bom, eu só queria lembrar, a gente está falando tanto do Lula, que tem mais um caso emblemático de quem pode sair, que é o Renan da Penha, e isso mostra, né, essa diferença. O Lula, uma figura cheia de advogados caros e tudo, e tem um preso que saiu, que deve sair, que ele não estava preso preventivamente, começou a executar a pena em segunda instância, que é o Renan da Penha, que foi preso por promover bailes funks, mostrando a criminalização da pobreza
E eu tenho certeza, não tenho certeza, né? Não posso ter essa certeza, mas eu tenho confiança que o recurso no STJ vai dar certo, porque a prisão dele foi um absurdo. E ele é um caso emblemático, teve uma mobilização muito grande, chamada Deixa Eu Dançar, tem até um site, para liberar ele, mostrando como que a justiça pode ser totalmente parcial, e é muito parcial para quem mora em favela, para quem é preto favelado. A justiça é parcial para essas pessoas e muitas vezes elas precisam do STJ. Então não se resume à Lula. A justiça ela é autoritária e invasiva para os pobres e ela é bem mansinha para os ricos e poderosos, né? É isso que nós temos que mudar no Brasil. Quanto a esse embate aí entre esquerda e direita, eu acho que o Lula, além de unir a esquerda, e ele talvez vai tentar fazer isso, porque ele é um fazedor de pontes, ele talvez tente também ir em direção ao centro político, conversar com o Fernando Henrique Cardoso, com o Huck, com tudo mais, tentando articular uma frente anti-Bolsonaro. Senhores, obrigado. E principalmente obrigado para você, telespectador da TV Horizonte, que encheu a nossa caixa de chegada do WhatsApp, de entrada, com muita pergunta, com muita participação. Que programa bacana que foi esse. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e eu te espero na próxima semana com mais um Horizonte Debate. Forte abraço, boa semana. Tchau.